Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Fórmula 2 porque Felipe Drugovich está com as duas mãos na taça. Só resta levantar porque hoje a classificação para o Grande Prêmio da Itália basicamente acabou qualquer esperança, que mesmo que fosse mínima, do Theo Pourchaire lutar pelo título. A gente teve uma classificação que é sempre imprevisível em Monza. A gente fala de uma pista que, por mais que não seja pequena, uma das maiores do calendário, né, mas é muito rápida e tem sempre aquele negócio do vácuo, que hoje na Fórmula 2 é mais importante do que propriamente na Fórmula 1, porque esses carros de efeito solo geram muito pouco vácuo, né? E assim, a gente teve uma classificação bem interessante, eu achei bem divertida, e no final das contas acabou numa batida do Ayumu Iwasa, que pode até levar uma punição para o Drugovich, que marcou seu melhor tempo depois de passar pelo local da batida, né? Isso também para ele e para o Richard Verschoor, mas mesmo com a punição que normalmente é de 5 posições, ele larga à frente do Theo Pourchaire. Então, assim, o Theo Pourchaire, ele foi muito prejudicado, porque além de largar em 14º, foi aí que ele se classificou, ele vinha para conseguir uma volta para ir para a ponta da tabela. Pole, não sabemos, né? Ele estava ali uns 28 milésimos atrás do Durham. A última setor que ele ainda tinha que fazer é onde o Durham estava tirando mais tempo de todo mundo. A gente já havia feito parcial roxo. A tendência ali, se a gente supor que o Pourchaire fizesse uma ótima terceira parcial, ficasse próximo do Durham, ficasse a 1/10 e classificava em segundo, isso com muita gente para melhorar, a gente não sabia em qual posição que ele ia se classificar, mas como ele não teve a oportunidade de melhorar, ele larga em 14º nas duas corridas. Vamos lembrar que o grid invertido, essa classificação vale para as duas corridas, para a sprint e para a principal. O grid invertido vale para os 10 primeiros, não é para o grid inteiro não, é para os 10 primeiros. No caso, o pole da corrida de amanhã é o companheiro do Theo Pourchaire, o Frederic West, né? E assim, o Pourchaire está numa desvantagem muito grande, né? São 69 pontos e iniciou o fim de semana com 78 em disputa, mas 8 desses pontos eram bonificações. 2 poles, né, no Grande Prêmio da Itália e do Grande Prêmio de Abu Dhabi. A pole foi para o Jack Durham, não foi para o Pourchaire. E a gente tem as 4 voltas mais rápidas das corridas sprint e principal da Itália e de Abu Dhabi. Então, nesse sentido, a gente tem 8 pontos que, se o Pourchaire não ganha nenhum deles, ele tem 70 pontos para disputar com uma desvantagem de 69. Então, ele teria que ganhar as 4 corridas se quiser ser campeão. Então assim, cara, ele tá largando de 14º. O único piloto que ganhou as 2 corridas no mesmo de fim de semana nessa temporada e ainda nessa era Fórmula 2, quando a categoria foi rebatizada, é um piloto chamado Felipe Drugovich. Nessa temporada, ele na Espanha, ele largou em 10º na corrida principal, na corrida sprint ele largou na 3ª posição, teve uma punição que acabou tirando ele da pole, né? Acho que ele ia largar em 4º, mas aí teve o Vest que ia largar em 2º, acho que não pôde largar, né? Teve um problema. Aí na largada ele já ganhou a primeira posição, continuou na liderança e ganhou. Aí na segunda corrida, que era a corrida principal, que valia mais pontos, ele largava de 10º, ele estendeu a primeira parada, já na largada pulou para 5º, estendeu a primeira parada, ele conseguiu virar um ritmo muito forte com os pneus usados e quando colocou os pneus novos, ele foi engolindo todo mundo e foi primeiro. Então assim, foi nisso que o Drugovich conseguiu 2 vitórias, só que foi uma combinação de fatores muito específica para ele conseguir fazer algo dessa proporção. O Pourchaire consegue fazer isso da 14ª posição em Monza, que não é uma pista fácil de ultrapassar, porque muita gente tem esse mito, Monza é fácil de ultrapassar. Numa categoria com carros iguais, não é. Primeira coisa para se dizer é isso. E segundo, Monza é um circuito que você coloca muita pouca asa no carro. Você tem uma situação que você está andando no limite entre a estabilidade e a instabilidade. Mas quando você está atrás de um carro, né, ele está quebrando a camada de ar, isso na reta é o vácuo, que é bom, mas nas curvas é o que as pessoas chamam de ar turbulento, que é uma coisa com o vácuo, só que eles dão um nome diferente para tentar diminuir a confusão. E aí, quando você tem menos pressão no ar, é mais difícil de controlar o carro. Com isso, você sai da zona de estabilidade para instabilidade. Um bom exemplo é que circuitos mais travados não tem isso. A questão é que eles têm retas muito curtas, aí não dá para ultrapassar. Mas você vê como em Mônaco os pilotos conseguiam se seguir muito próximo, mas para tentar ultrapassagem era difícil. É muito nisso, porque você está com tanta carga aerodinâmica em Mônaco que mesmo atrás do piloto à frente, você não está na zona de instabilidade. Então, essa é a questão. A gente está numa pista que é difícil fazer uma recuperação e que ele vê o principal rival dele no campeonato à frente. Qual a chance do Pourchaire fazer isso? Já era na fé, agora é hecatombe, cara. Não tem, acho que não dá mais fé para conseguir o título nessa situação. E o Drugovich faz o trabalho dele, né? Porque no final das contas o Pourchaire está nessa 14ª posição porque o Iwasa bateu, complicado, chato, mas ele errou a primeira tentativa no segundo jogo de pneus. Tem a responsabilidade dele aí também, porque deixa eu falar,
Ah, o Pucher é azarado. Teve azar? Óbvio, mas é aquela questão, por que não acertou a primeira tentativa também? Cometeu um erro. E nessa situação, um erro pode ser punido. Isso faz parte do esporte. Os pilotos acabam batendo, né? Acabam comprometendo os carros que estão vindo ali depois. Então, assim, o Theo Pucher, ele acabou cometendo um erro na sua segunda tentativa e ficou mais atrás. Acontece. Mas na primeira tentativa dele com os segundos jogos de pneus, vamos lembrar que na Fórmula 2 você tem 2 jogos macios para se classificar, né? Você pode dar o máximo de volta que você puder com esses pneus ali, mas não tem um terceiro jogo, são aqueles dois. Aí eles dividem. A primeira parte eles dão lá uma volta de aquecimento, faz a volta mais rápida, esfria os pneus, e depois faz outra tentativa. Foi assim que eles tentaram a classificação inteira. E aí na segunda tentativa, o Pucher ali com o segundo jogo de pneus, teve esse azar com o Iwasa, com a batida dele. Mas ainda assim, cara, na primeira tentativa todo mundo melhorou, inclusive o Filipe Drugovich, que estava na 10ª posição, inclusive atrás do próprio Theo Pucher. Acho que ele estava, na verdade, um pouquinho à frente, mas foi lá e melhorou o tempo. Então, eu vejo assim que tem muita responsabilidade do próprio Theo Pucher nessa posição ruim de classificação. É uma situação complicada para ele, mas é aquele negócio. Num campeonato com carros iguais, regularidade sempre conta muito. E o Drugovich vem tendo uma regularidade maior que a do piloto francês. Olha aí, indicar. A gente tem o Will Power liderando o campeonato com apenas uma vitória. Ele, no campeonato de 17 corridas, ele só ganhou uma. O companheiro dele, o Neil Garden, ganhou 5 corridas, mas o Neil Garden só tem 5 pódios, as vitórias. O Power tem 8 pódios na temporada, quase todas as corridas entre os 5 primeiros. Regularidade é muito importante, o Drugovich dá uma aula nesse quesito. Vamos ver, amanhã largando da 7ª posição, deve evitar confusões, não tem que fazer muita coisa especial para ser campeão. Eu acredito assim que ele deve selar o título amanhã, porque é meio difícil de acreditar que o Theo Pucher vai conseguir uma recuperação dessa magnitude para conseguir aí, quem sabe, sobreviver na luta pelo título. E mesmo que ele sobreviva amanhã, ainda tem um domingo que o Drugovich larga em 4º e ele em 14º. Então, assim, chegar à frente do Drugovich nas 2 corridas vai ser um desafio muito, muito grande, que eu acredito que o Pucher não vai conseguir fazer. Então, vamos ver o que acontece. E não é só chegar à frente, porque ele tem que conseguir muitos pontos para se manter vivo no campeonato. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.